Olá, senhoras e senhores, beleza? Vamos hoje a mais uma prova da Polícia Militar de São Paulo, prova que acabou de acontecer agora em outubro de 2018, mais uma prova organizada pela VUNESP. Bora lá nas 12 questões dessa prova? Vem comigo. Essa primeira questão é aquela questão tradicional de fração. Em uma gaveta há 24 canetas, sendo 1/6 delas verdes, 3/8 vermelhas e as demais azuis. O número de canetas azuis que há nessa gaveta é qual? Bom, tranquilinha essa questão, né? Você nem ia precisar somar as frações, que é a maior dificuldade das pessoas. Então, o problema disse que existem 24 canetas no total. Desse total, 1/6 é de canetas verdes e 3/8 do total é de canetas vermelhas. Quando você tem uma fração de alguma coisa, 1/6 das canetas são verdes, você tem que substituir esse de o do por uma multiplicação. E o total de canetas, você já sabe, nesse caso são 24. Então, para a gente descobrir quantas canetas verdes existem, basta a gente multiplicar 1/6 vezes 24. Vamos fazer isso? Então, a gente vai ter 1/6, o de e o do a gente vai substituir pela multiplicação, e o total de canetas é 24, então 1/6 vezes 24. Nessa multiplicação, você vai fazer 1 vezes 24, que dá 24, e dividir por 6. 24 dividido por 6 vai dar exatamente 4. Existem 4 canetas verdes. Posso mudar a ordem aqui? Posso. Eu posso fazer 24 dividido por 6, que vai dar 4. 4 vezes 1 dá 4, ok? A ordem que você fizer a continha não vai ser importante, porque você só tem multiplicação e divisão envolvido. Mesmo raciocínio, a gente vai usar para descobrir as canetas vermelhas. 3/8 vezes o total. 3/8 vezes 24. Então, a gente vai fazer 24 dividido por 8 dá 3, né? 3 vezes 8, 24. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 3 dá 9. Existem no total 9 canetas vermelhas. Se quisesse fazer primeira multiplicação, 3 vezes 24, e depois a divisão, podia, ia chegar no mesmo resultado, ok? Então, a gente sabe que existem 4 canetas verdes, 9 canetas vermelhas. Mas o problema é saber quantas canetas azuis existem, né? Então, para a gente descobrir quantas azuis existem, basta a gente subtrair 24 menos as canetas verdes menos as canetas vermelhas, né? Então, a gente vai ter canetas azuis igual a 24, que é o total, menos as canetas verdes, 4, menos as canetas vermelhas, que são 9. 24 menos 4 dá 20, 20 menos 9 dá 11. Existem no total 11 canetas azuis. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Dúvida? Se você tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo tentando te ajudar, ok? Vamos para a segunda questão, vamos lá? Uma pessoa toma 3 medicamentos diferentes, A, B e C. O medicamento A, ela toma a cada 4 horas. O medicamento B, a cada 6 horas. E o medicamento C, a cada 12 horas. Sabendo que às 9 horas do dia 1º de agosto, essa pessoa tomou os 3 medicamentos juntos, o próximo dia e horário em que essa pessoa tomará esses 3 medicamentos juntos novamente será quando? Bom, essa questão que teve uma certa polêmica envolvida em relação a essas palavras aqui, ó, o próximo dia e horário. Já já eu comento com você. A gente tem, então, que a pessoa tomou 3 medicamentos diferentes. O medicamento A, ela toma de 4 em 4 horas, o B de 6 em 6 horas e o C de 12 em 12 horas. Quando o problema nos pede para achar o momento em que essa pessoa vai tomar os 3 medicamentos juntos novamente, essas palavras nos indicam que a gente tem que calcular o mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e 12. Como que eu sei?
Os juntos, tomar os medicamentos juntos, nos remete a um número que será comum aos 3 medicamentos. E, novamente, né, é a próxima vez que ela vai tomar. Por isso, a gente vai começar do mínimo múltiplo comum. O MMC entre 4, 6 e 12 é 12, né? Consegue visualizar isso? Se você não consegue, fatora os 3 números, né? Coloca os 3 números e começa a divisão por 2 se eles forem par, né? Esses números são pares? Sim, então eles são divisíveis por 2, correto? 4 dividido por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, 12 por 2 dá 6. A gente ainda tem números pares, então a gente continua dividindo por 2. 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. O 3 a gente mantém. Agora, só dá para dividir por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. Sendo assim, o MMC vai ser 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Ou seja, essa pessoa vai tomar os medicamentos juntos novamente depois de 12 horas, certo? E quando ela vai tomar medicamentos juntos depois dessa primeira vez? Ela vai tomar os 3 remédios juntos sempre a cada 12 horas, certinho? Então, se ela tomou os medicamentos juntos pela primeira vez às 9 horas do dia 1º de agosto, a próxima vez que ela vai tomar os medicamentos juntos de novo vai ser 12 horas depois. 9 horas da manhã mais 12 horas dá 21 horas do mesmo dia. Essa foi a interpretação que eu mesmo fiz ao ler essa questão. Quando o problema pede o próximo dia e horário em que essa pessoa tomará os 3 medicamentos juntos novamente, eu inicialmente considerei que ele queria a próxima vez que essa pessoa fosse tomar. No entanto, a VUNESP, após os recursos para essa prova, né, reconsiderou o gabarito e indicou que queria a interpretação literal dessas palavras, o próximo dia e horário, ou seja, eles consideraram o dia seguinte, não a próxima vez, mas de fato o dia seguinte. Sendo assim, o dia seguinte vai ser, então, 9 horas do primeiro dia mais 12 horas dá 21 horas, 21 horas mais 12 horas, que é a próxima vez que eles vão tomar de novo, vai ser 9 horas do dia seguinte, 9 horas do dia 2 de agosto. Por isso, a resposta dessa questão vai ser 9 horas do dia 2 de agosto. Entendeu a polêmica? O próximo dia e horário, necessariamente, a VUNESP considerou como sendo o dia seguinte. Não, essa frase não se referia à próxima vez, mas, de fato, ao próximo dia. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Agora, vamos para a próxima questão. Vamos lá. Em certo dia, em uma empresa onde trabalham 36 pessoas, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas era 2/7. No dia seguinte, constatou-se que mais uma dessas pessoas estava resfriada. Assim, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas passou a ser de quanto? Então, essa é uma questão de razão e proporção que todo ano cai na prova da VUNESP. Para quem tem facilidade, né, na matemática, dá para resolver essa questão praticamente de cabeça. Mas como aqui o objetivo é ensinar, te ajudar a estabelecer um raciocínio para resolver essa questão, eu vou resolver da mesma forma como eu tenho resolvido nos últimos vídeos da Polícia Militar de São Paulo. Então, vamos lá. O problema falou para a gente que existem pessoas resfriadas e não resfriadas. Se a gente chamar as pessoas resfriadas de X, né, existem X pessoas resfriadas e não resfriadas de Y. Ele disse que a razão das resfriadas pelas não resfriadas era de 2/7. O que é razão? Razão é a divisão. Então, se eu dividir X por Y, o resultado vai ser 2/7. O que indica para a gente essas razões aqui? Isso indica que o X é um número que é proporcional a 2 e o Y é um número proporcional a 7. Assim, você pode escrever que o X é um valor proporcional a 2 e o Y é um valor proporcional a 7. Para transformar proporcionalidade em igualdade,
basta você multiplicar o 2 pela constante e o 7 pela constante, que aqui eu chamei de k. Então, o x vai ser 2k e o y vai ser igual a 7k. Para que eu fiz isso? O problema falou para a gente que lá na empresa tem 36 pessoas. Então, se eu somar o x com o y, o resultado vai dar 36, né? X mais y é igual a 36. As pessoas resfriadas mais as não resfriadas totalizam 36. A gente sabe que o x vale 2k. Então, onde tiver x, coloca 2k. E o y vale 7k. Onde tiver y, coloca 7k, né? Então, aqui eu tinha x virou 2k, y virou 7k. 2k mais 7k dá os mesmos 36. 2k mais 7k é 9k, né? 2 mais 7 dá 9. 9k é igual a 36. Quanto que vai valer o k? Pego o 9 que está multiplicando, passo para o outro lado, ele vai passar dividindo, então k vai ser 36 dividido por 9. 36 dividido por 9 dá 4. Então, a nossa constante vale 4. Descobrindo a constante, a gente descobre quantas pessoas resfriadas existem e quantas não resfriadas existem no primeiro momento, né? Basta eu multiplicar. As resfriadas vão ser 2k, então as resfriadas vão ser 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. E as não resfriadas? As não resfriadas são 7k. 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28. Então, inicialmente existiam 8 pessoas resfriadas e 28 pessoas não resfriadas. Aí o problema fala que no dia seguinte, mais uma dessas pessoas gripou, mais uma dessas pessoas estava resfriada. Se o número de trabalhadores da empresa não mudou, no dia seguinte vai ter um resfriado a mais, sendo assim, vai ter uma pessoa saudável a menos, né? A pessoa que não estava gripada, não estava resfriada, agora está resfriada. Então, a gente vai acrescentar no número de resfriados uma pessoa, ao invés de 8 vão existir 9 resfriados agora. Por quê? Porque uma pessoa gripou. E os não resfriados, que eram 28, agora vai ter uma pessoa a menos, vão ser 27, né? Ele quer saber a nova razão do número de pessoas resfriadas e não resfriados. Então, a gente vai dividir os 9 resfriados atuais pelos 27 não resfriados atuais. 9 dividido por 27 é uma fração que a gente pode simplificar, não está escrito na sua forma mais simples. Como que a gente pode simplificar essa fração? Pega um número que seja capaz de dividir o 9 e o 27 ao mesmo tempo. A gente pode dividir os dois números por 9. 9 dividido por 9 dá 1. 27 dividido por 9 dá 3. Sendo assim, a nova razão vai ser de 1/3, certinho? 1/3 seria a resposta dessa questão, ok? Dúvida? Se tiver dúvidas, não fique com a dúvida. Esse tipo de questão é típico da prova da VUNESP e é sempre conveniente resolver dessa forma. Resolvendo dessa forma, você não vai errar, tá bom? Agora, quem tem mais facilidade pode resolver, né, de uma forma praticamente de cabeça, né? Então, você vê aqui, ó, 2 mais 7 dá 9, 9 vai estar para 36. E aí, 9 para 36 multiplicou por 4. Se eu multiplicou por 4, multiplica aqui por 4, você vai chegar nos valores de pessoas resfriadas e não resfriadas. E a partir daí, chega aqui no novo valor. Entendido? Vamos para a questão 22. No início de um dia, em um escritório, havia 120 envelopes disponíveis para uso, dos quais 37,5% eram amarelos e os demais brancos. Sabendo que 20% dos envelopes amarelos e 60% dos envelopes brancos foram utilizados no decorrer do dia, então o número de envelopes não utilizados nesse dia foi de quanto? Questão de porcentagem. Nessa questão tinha que fazer bastante continha, né? Então, você tinha lá 120 envelopes no total. E desses 120, 37,5% eram amarelos. Então, vamos descobrir primeiro quantos envelopes amarelos existiam. A gente tem que fazer 37,5% de 120. Como que a gente faz porcentagem de alguma coisa? 37,5%
é a mesma coisa que 37,5 dividido por 100, o que dá 0,375, ok? O de você substitui por uma multiplicação e o 120 mantém. Então, vou fazer aqui em forma de fração. Posso simplificar esse zero com esse zero? Posso, se eu tenho multiplicação e divisão, posso cortar esse zero com esse zero. Vai sobrar 37,5 sobre 10 vezes 12. 37,5 dividido por 10 dá 3,75. Então, a gente vai ter 3,75 vezes 12. Vamos fazer essa multiplicação. 12 vezes 3,75. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, com o que foi 15, vai 1. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7, ok? Multipliquei o 2, salto a primeira casa aqui, vou multiplicar o 1 por 3,75. E vou começar daqui, ó. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 7 dá 7, 1 vezes 3 dá 3. Agora, soma. 0 mais 0 dá 0, 5 mais 5 dá 10, vai 1, 7 e 7, 14, com 1 que foi 15, vai 1, 1 mais 3, 4, ok? Tem que colocar a vírgula. Quantas casas decimais eu tenho aqui em cima? 1, 2. Então, o meu resultado tem que ter 2 casas decimais. 1, 2, coloco a vírgula aqui, tendo 2 casas decimais também. Então, 37,5% de 120 dá 45. Existem 45 envelopes amarelos. Se tem 45 envelopes amarelos e 120 no total, quantos envelopes brancos existem? Brancos serão o total, 120, menos os 45 amarelos. 120 menos 45 dá 75. Aí o problema falou que 20% dos envelopes amarelos e 60% dos brancos foram usados. E ele quer saber quantos envelopes não foram usados. Vamos fazer primeiro o amarelo, depois os brancos, né? Então, quantos amarelos foram usados? 20%. 20% dos envelopes amarelos foram usados. Se 20% foram usados, 80% não foram usados. Já vou fazer os 80%. Por quê? Porque o resultado ele quer os envelopes não usados, certinho? Então, se 20% foram usados, 100%, que é o total, menos 20 que foram usados, sobra 80% não usados. Aí, para calcular esses 80%, você vai fazer 80% dos envelopes amarelos, 80% de 45. Você pode fazer isso aqui de várias formas. Pode fazer 80 dividido por 100 vezes 45, igual eu fiz aqui. Pode fazer 0,8 vezes 45, né? Dá a mesma coisa. Ou pode usar aquele truque dos 10% que eu já comentei com você num vídeo anterior, né? Como que a gente faz 80% de 45 usando o truque dos 10%? 10% de 45 anda com a vírgula uma casa para a esquerda, é 4,5, né? Então, se eu sei que 10% é 4,5, 80% é 8 vezes 4,5. Mas aí você fala, professor, 8 vezes 4,5 dá trabalho também, né? Então, vamos pensar aí em 20%. 20% é o dobro de 10, né? 20% de 4,5 vai ser 2 vezes 4,5. 2 vezes 4,5 é fácil, é 9, né? Então, 20% vai ser 9. Quanto que vai ser 80%? 80% é 4 vezes 20%, ou seja, 4 vezes 9. 4 vezes 9, 36. 36 envelopes amarelos não foram utilizados, certinho? Fiz aqui só usando o truque dos 10%, mas se você não quiser fazer assim, não tem problema nenhum. Faz lá 0,8 vezes 45, faz 80 dividido por 100 vezes 45. Você tem que resolver do jeito que você acha mais fácil. Tranquilo? Vamos então calcular quantos foram os envelopes brancos não utilizados. O problema disse que 60% dos envelopes brancos foram utilizados. Se foram usados 60%, 100 menos 60 dá 40. 40% dos envelopes brancos não foram usados. Então, a gente tem que calcular 40% dos envelopes brancos, ou seja, 40% de 75. 40% de 75 é 0,4 vezes 75. É 40 dividido por 100 vezes 75. Ou vamos usar o truque dos 10%. 10% de 75 anda com a vírgula uma casa para a esquerda, 7,5.
20% de 75 vai ser o dobro disso aqui, né? Então, 2 vezes 7,5 dá 15. Se 20% é 15, 40%, que é o que a gente quer saber, é 2 vezes 15, 2 vezes 20%, né? 2 vezes 20% dá 40%, 2 vezes 15 dá 30. 30 envelopes brancos não foram utilizados. Sendo assim, o total de envelopes não utilizados foi de 36 mais 30. 36 amarelos mais 30 brancos dá um total de 66 envelopes não utilizados. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pergunte. Questão de porcentagem é batata, sempre cai na prova da VUNESP. Por isso, vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer por favor. Nesse link você encontra outra questão de porcentagem para você treinar, certinho? Pega a questão, tenta resolver para você ficar fera no assunto. Vamos para a questão 23? Vem comigo. Uma máquina trabalhando 4 horas por dia produz um lote de peças em 12 dias. Se essa máquina trabalhasse 6 horas por dia, produziria o mesmo lote de peças em quantos dias? Bom, questão tranquila de regra de 3. Se a máquina trabalhar 4 horas por dia, o lote vai ser feito em 12 dias. Agora, se a máquina trabalhar 6 horas por dia, o lote vai ser feito em X dias. Observe que, para resolver essa questão, você tinha que notar que quanto mais horas a máquina trabalhar por dia, menor vai ser o tempo que ela vai gastar para produzir a mesma quantidade de peças. Concorda? Se a máquina trabalhar mais horas, o número de dias que ela vai gastar para produzir o mesmo número de peças vai diminuir, certinho? Então, a gente tem aqui uma regra de 3 inversa. Para resolver uma regra de 3 inversa, basta seguir o sentido das setas. Se aqui a seta está vindo de baixo para cima, você vai pegar o número de baixo e dividir pelo número de cima. 6 dividido por 4. 6 dividido por 4. Faltou o tracinho aqui, desculpe. Isso vai ser igual, a seta está vindo de cima para baixo, você vai pegar o número de cima e dividir pelo número de baixo. 12 dividido por x. Faltou o tracinho aqui também, ok? Então, você vai fazer o de baixo dividido pelo de cima, 6 dividido por 4, é igual ao de cima dividido pelo de baixo, 12 dividido por x. Multiplica como se fosse um x aqui. Então, você vai fazer 6 vezes x, dá 6x, é igual a 4 vezes 12. Né? 6 vezes x, 6x. 4 vezes 12 dá 48. Sendo assim, o x vai ser 48 dividido por 6. Pega o 6 que está multiplicando, passa para o lado de cá, ele vai passar dividindo. X igual a 48 dividido por 6. 48 dividido por 6 dá 8, né? 6 vezes 8, 48. Então, essa máquina, trabalhando 6 horas por dia, vai gastar 8 dias para produzir o mesmo número de peças. Essa seria a resposta dessa questão, ok? Vamos para a questão 24. Uma pessoa comprou 4 camisetas de valores diferentes, conforme mostra a tabela. Estampada 45, básica 30, regata R$25 e a camiseta polo não tem o preço. Sabendo que, em média, o valor de cada camiseta foi R$40, a diferença entre o valor da camiseta mais cara e o da mais barata foi de quanto? Bom, o problema já deu a dica para a gente aqui, ó, é uma questão de média aritmética. A gente tem que descobrir primeiro qual é a camiseta mais cara e qual é a mais barata. Para saber, a gente tem que descobrir o valor da camiseta polo. Então, vamos chamar o preço da camiseta polo de X. Se é uma questão de média, você tem que saber o conceito de média. O que é média aritmética? A média é calculada somando-se os termos e dividindo essa soma pelo número de termos. O problema falou que a média do preço era de R$40. Então, onde tiver média, escreve 40. 40 vai ser igual a soma dos termos. Vamos somar os preços. 45 mais 30 mais 25 mais x. 45 mais 30 mais 25 mais x.
tudo dividido pelo número de camisetas. São 4 camisetas, então divide por 4. Resolve as continhas agora. Pega esse 4 que está dividindo, passa para o outro lado, ele vai passar com a operação invertida, vai passar multiplicando. 4 vezes 40. Isso vai ser igual a 45 mais 30 dá 75, 75 mais 25 dá 100. 100 mais x, ok? 4 vezes 40, 4 vezes 4, 16, dá 160. O 100 que está positivo, ao passar para o outro lado vai passar negativo, então a gente vai ter 160 menos 100, vai ser igual ao x. 160 menos 100 dá 60. Então, a camiseta polo custou R$60. Agora, a gente já sabe qual é a mais cara e qual é a mais barata, né? A camiseta mais cara é a camiseta polo, que custou R$60. A camiseta mais barata é a regata, que custou R$25. O problema é saber a diferença entre a mais cara e a mais barata. Diferença é a subtração. Então, a gente vai ter 60 menos 25. 60 menos 25 dá R$35. Essa seria a resposta dessa questão. Certinho? Tranquilo? Entendido? Para você treinar a questão de média aritmética, dá uma conferida nessa playlist que vai aparecer aqui agora para você. Nesse link você só encontra questões de média, mediana e moda para você treinar. Valeu? Tá entendendo as explicações? Se estiver entendendo, larga o joinha no vídeo, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, manda para alguém pelo WhatsApp, pelo Facebook e pode se inscrever aqui no canal, que é de graça, só clicar nessa carinha aqui do lado e clicar em inscrever-se, assim você ajuda o canal a crescer ainda mais. Valeu? Vamos para a questão 25. Um estudante precisa fazer todos os exercícios de uma lista e, para isso, decidiu que irá resolver por dia sempre a mesma quantidade de exercícios. Se ele resolver 6 exercícios por dia, levará 3 dias a menos do que levaria se resolvesse 4 exercícios por dia. O número de exercícios da lista é qual? Este é um problema, a VUNESP chama de situação problema. De fato, é um problema para muita gente, né? Como a gente vai transformar este enunciado em números? Bom, observe as informações. O estudante vai resolver um determinado número de exercícios. Se ele resolver 6 exercícios por dia, ele vai gastar 3 dias a menos do que ele gastaria se resolvesse 4 exercícios por dia. Então, vamos considerar a situação inicial que ele está resolvendo 4 exercícios por dia. Se ele resolver 4 exercícios por dia, quantos dias ele vai gastar para resolver todos? A gente não sabe, a gente não faz ideia. Então, vamos chamar esse número de dias de x, ok? Se ele resolver 4 exercícios por dia, ele vai gastar x dias para terminar de resolver, ok? Agora, se ele resolver 6 exercícios por dia, ele vai gastar 3 dias a menos do que na primeira condição. Ou seja, se na primeira condição ele vai gastar x dias, que foi o que a gente falou, nessa segunda condição, resolvendo 6 exercícios por dia, ele vai levar x menos 3 dias para resolver. Consegue entender? Consegue visualizar? A gente falou que se ele resolvesse 4 exercícios por dia, ele ia gastar x dias para poder terminar. Agora, o problema falou para a gente que quando ele resolve 6 exercícios por dia, ele gasta 3 dias a menos. Se a gente falou que a condição inicial era x, 3 dias a menos é x menos 3. Entendeu? Então, para transformar esse enunciado em números, você tem que ir lendo e decifrando aqui as informações, né? O problema falou que se ele resolvesse 4 exercícios por dia, ia gastar um determinado número de dias. Resolvendo 6 por dia, vai gastar 3 dias a menos, ok? Qual que vai ser o total de exercícios que ele vai resolver, então? O total de exercícios, o número de exercícios, é igual ao número de exercícios que ele vai resolver por dia
vezes o número de dias que ele vai estudar, não é? Então, se ele estudar um dia e resolver 5 exercícios por dia, ele vai ser 1 vezes 5. Se ele estudar 2 dias, 2 vezes 5, ok? O total de exercícios é igual ao número de exercícios por dia vezes o número de dias que ele vai estudar. Sendo assim, a gente consegue calcular o total. O total de exercícios vai ser 4 exercícios por dia vezes x dias, 4 vezes x, ou vai ser 6 exercícios por dia vezes x menos 3 dias, né? O total de exercícios é igual ao número de exercícios por dia vezes o número de dias que ele vai gastar, certo? Se o total é um só, o total de exercícios que ele vai resolver é um só, a gente pode igualar 4x a 6 vezes x menos 3, porque t é igual a t. Vamos fazer isso? Então, a gente vai ter 4x é igual a 6 vezes x menos 3. 6 vezes x menos 3 tem que multiplicar o 6 por tudo que está aqui dentro. 6 vezes x dá 6x, 6 vezes menos 3, 3 vezes 6, 18, né? Dá menos 18. Pego o 18 que está negativo, passo para o outro lado, vai passar positivo. Pego o 4x que está positivo, passo para o lado de cá, vai passar negativo. Então, a gente vai ficar com 6x menos 4x. 6x menos 4x dá 2x. Para achar o valor de x, pego o 2, que está multiplicando, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter 18 dividido por 2 é igual a x. 18 dividido por 2 vai dar 9. Então, x é igual a 9. Quando ele resolver 4 exercícios por dia, ele vai gastar 9 dias para terminar a lista de exercícios. O problema quer saber o número de dias? Não, o problema quer saber o número de exercícios da lista, o total de exercícios. Então, você vai substituir esse x ou aqui, onde você preferir, ok? Então, o total vai ser 4 vezes 9, 4 vezes x, 4 vezes 9. 4 vezes 9 dá 36. A lista de exercícios dele tem 36 exercícios. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Esse tipo de questão leva dúvidas para muita gente, né? Eu tenho noção disso. Então, tente ler o enunciado com calma e tirar do enunciado as informações que ele te dá, ok? Vamos para a questão 26. Outra questão também de situação problema. Em uma caixa há parafusos e pregos, num total de 20 unidades. Sabendo que há 4 parafusos a mais do que o número de pregos, então o número de parafusos dessa caixa é qual? Observe então, tem parafusos e pregos dentro da caixa. Se você somar os parafusos com os pregos, o total vai dar 20, né? Ao mesmo tempo, o problema falou que tem 4 parafusos a mais do que o número de pregos. Você sabe quantos pregos existem? Não, né? Não sabe quantos pregos existem. Então, fala que o número de pregos que existem é x. Existem x pregos. Se existem x pregos, quantos parafusos vão existir? Vão existir 4 parafusos a mais. Ou seja, se existem x pregos, o número de parafusos vai ser x mais 4. 4 parafusos a mais que o número de pregos, ok? Se a gente somar pregos com parafusos, o total vai dar 20. Então, vamos somar. X mais 4 é igual a 20, ok? Somei os pregos com os parafusos. X mais x dá 2x mais 4 é igual a 20. Pego o 4 que está positivo, passo para lá de cá, vai passar negativo, né? Então, 2x vai ser 20 menos 4. 20 menos 4 dá 16. 2x é igual a 16. Pego o 2 que está multiplicando, passo para lá de cá, vai passar dividindo, né? Então, x vai ser 16 dividido por 2. 16 dividido por 2 dá 8. Então, x é igual a 8. X é o número de pregos. É o número de pregos que o problema quer saber? Não, o problema quer saber o número de parafusos. O número de parafusos é x mais 4, ou seja, o número de parafusos é 8 mais 4. 8 mais 4 dá 12 dentro da caixa.
existem 12 parafusos, por isso essa é a resposta dessa questão, ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte, não fique com vergonha, não fique com a dúvida, certinho? Vamos para a questão 27, bora lá. Para participar de uma festa, são cobrados um ingresso de R$ 80 e um preço fixo de R$ 6 por qualquer tipo de latinha de bebida. Se uma pessoa gastou nessa festa com o ingresso e as bebidas um total de R$ 134, então o número de latinhas de bebida consumidas por ela foi de quanto? Outra situação, problema, né? Então você tem aqui que o preço que a pessoa vai pagar vai ser R$ 80 do ingresso mais R$ 6 vezes o número de latinhas que ela consumir. Então, o total que a pessoa vai pagar são os R$ 80 do ingresso mais R$ 6 vezes o número de latinhas que a pessoa vai consumir. É exatamente esse número de latinhas X que a gente quer descobrir quando o total gasto for de R$ 134. Então, vamos substituir esse 134 pelo total, né? Então, 134, que é o total, é igual a R$ 80 do ingresso mais R$ 6 vezes o número de latinhas que a pessoa consumiu. Pega o 80 que está positivo, passa para o lado de cá, vai passar negativo. 134 menos 80 é igual a 6x. 134 menos 80 dá 54. 54 é igual a 6x. Pega o 6 que está multiplicando o x, passa para o lado de cá, vai passar dividindo, né? Então, 54 dividido por 6 é igual a x. Desculpa, esse A não tem nada a ver. 54 dividido por 6 é igual a x. 54 dividido por 6 dá 9. X é igual a 9. Ou seja, a pessoa consumiu 9 latinhas de bebida nessa festa. Essa seria a resposta dessa questão. Tranquila, né? Mais tranquila que as duas anteriores. Espero que você tenha achado isso. Vamos para a questão. Se tiver dúvida, pergunta, tá bom? Questão 28. Tá acabando. Não pode faltar na prova da VUNESP figuras planas. Questão de figuras planas. Um terreno retangular foi dividido em dois lotes 1 e 2, conforme mostra a figura, sendo que as medidas indicadas estão em metros. Então, esse lado mede x, esse lado mede 20. Sabendo que o lote 1 tem a forma de um quadrado, ou seja, todos os 4 lados do lote 1 medem x metros. É um quadrado com 900 metros quadrados de área. Então, a área total desse terreno é qual? Bom, se a gente sabe que o lote 1 é um quadrado, a gente consegue calcular a área dele, né? Um quadrado de lado x. Lote 1 é um quadrado de lado x. O problema disso é que a área desse lote 1 é 900 metros quadrados. Como que a gente calcula a área do quadrado? A área do quadrado é o lado ao quadrado, ou seja, é x ao quadrado. X ao quadrado é 900. Sendo assim, o x vai ser raiz quadrada de 900. O quadrado, ao passar para o lado de cá, passa como raiz quadrada. Raiz quadrada de 900 é 30, né? Porque 30 vezes 30 dá 900. Então, a gente descobriu que o lado do quadrado mede 30. Consequentemente, este lado aqui, ó, que é comum entre o lote 1 e o lote 2, mede 30 metros, mede os mesmos x de cá, certo? Assim, a gente consegue calcular agora a área do lote 2. A área do lote 2, que é um retângulo, vai ser 20 metros vezes o x, vezes 30 metros. A área do lote 2 vai ser 20 vezes 30. 20 vezes 30 dá 600 metros quadrados. O problema quer saber a área do lote 2? Não, o problema quer saber a área total desse terreno. A área total é a área do lote 1 mais a área do lote 2, ou seja, vai ser 900 mais 600. A área total, 900 mais 600, o que dá 1.500 metros quadrados. Essa seria a resposta dessa questão, ok? Para você treinar questões de figuras planas, eu sempre deixo para você uma playlist com questões de figuras planas. Vai aparecer aqui para você agora. Dê uma conferida lá se você tem dificuldade na visualização
da resolução dessas questões de figuras planas, ok? Questão 29, pode vir. Questão de lógica, de sequência. Em uma parede foi colocada uma faixa horizontal com azulejos azuis e azulejos brancos, obedecendo a seguinte sequência: azul, branco, branco, azul, branco, branco. Mantendo sempre essa mesma ordem na colocação dos azulejos, isso é, um azul seguido por 2 brancos, e sabendo que essa faixa terá 57 azulejos, então o número de azulejos brancos será qual? Bom, para a gente descobrir quantos azulejos brancos existem, basta a gente dividir o número de azulejos total, o número total de azulejos, pelo número de azulejos que existem em uma sequência. Qual é a nossa sequência? A nossa sequência é A, B, B. Depois ela se repete, ó, A, B, B, e assim sucessivamente. Então, a gente vai dividir os 57 azulejos por 3 azulejos que formam a nossa sequência, né? A nossa sequência tem 3 azulejos e existem 57 azulejos no total. Então, para a gente descobrir quantas sequências de 3 existem, basta a gente dividir o total de azulejos por 3. 57 dividido por 3. 5 dividido por 3 dá 1, né? 1 vezes 3 dá 3. 5 menos 3 dá 2. Desce o 7. 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 3, 27, sobra 0. Ou seja, vão existir 19 sequências com esses 3 elementos. Existem 19 sequências de um azulejo azul e 2 azulejos brancos. Sendo assim, quantos azulejos brancos existirão no total? Existirão as 19 sequências vezes os 2 azulejos brancos presentes em cada sequência. 19 vezes 2 dá 38. Existirão, dentro desses 57 azulejos, 38 azulejos brancos. Essa seria a resposta dessa questão. Tranquilo? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte, porque agora a gente vai para a última questão dessa prova. Vamos lá? Um terreno retangular, cujas medidas em metros estão indicadas na figura, foi totalmente cercado com um muro. O muro, né, o terreno tinha as medidas x e x mais 17. Sabendo que o perímetro desse terreno é 106 metros, então o seu maior lado mede quanto? Bom, essa questão queria que você soubesse o que é perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro desse retângulo vai ser a soma dos 4 lados. Se eu somar x mais 17, quanto mede esse lado? Mede os mesmos x, né? Mais x mais 17, o resultado vai dar 106. Por quê? Porque o problema falou que o perímetro é 106. Então, 106, que é o perímetro, é igual a x, esse lado, mais x mais 17, que é esse lado, mais x, que é esse lado, mais x mais 17, que é esse outro lado, ok? X mais x, 2x, 2x mais x, 3x, 3x mais x, 4x, 4x mais 17 mais 17 dá 34. Pega o 34, está positivo, passa para o lado de cá, vai passar negativo. 106 menos 34 é igual a 4x. 106 menos 34 dá 72, né? 72 é igual a 4x. Para calcular o x, pega o 4 que está multiplicando e passa para o outro lado. Ele vai passar dividindo. 72 dividido por 4 é igual a x. 72 dividido por 4 dá 18. 18 é igual a x. Não marque a resposta ainda. Por quê? O problema quer saber qual é o maior lado, qual é a medida do maior lado. O maior lado não é o x, o maior lado é x mais 17. Então, você tem que calcular x mais 17. X mais 17 é a mesma coisa que 18 mais 17, porque o x vale 18. 18 mais 17 dá 35. Essa seria a resposta dessa questão. O maior lado mede 35 metros. Certinho? Dúvidas? Então, eu posso dizer agora
Fim! A gente terminou as questões dessa prova. Se você tiver dúvidas em qualquer uma delas, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu respondo tentando te ajudar. Valeu? No mais, se curtiu, larga o joinha no vídeo, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, por favor, e se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer. Pode ser? No mais, bons estudos e até a próxima!